Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de transgenia, né? Muitos de vocês têm muita dificuldade em entender o que é um transgênico, o que é um organismo geneticamente modificado, e daí eu pensei em passar essa aula para vocês, né? Para vocês poderem entender, na verdade, o que é um organismo geneticamente modificado e quais as implicações desse organismo para o meio ambiente, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho a respeito da molécula de DNA. Porque, na verdade, um organismo modificado geneticamente, ele tem a ver, então, com a molécula de DNA, tá? O DNA, ele é uma molécula química que foi descoberta há muito tempo atrás, e nós sabemos hoje, então, que o DNA, ele contém o quê? Ele contém o código genético, né? E é esse código genético que vai determinar, então, a síntese das nossas proteínas, né? Na verdade, é esse código genético que vai determinar as nossas características. Então, pensando no ser humano, essas características podem ser características de cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, altura, né? E assim por diante. Tá bom? Esse DNA, ele é formado, na verdade, por um conjunto de nucleotídeos. Eu preciso falar dos nucleotídeos para vocês poderem entender, então, o que é um gene e o que é esse código genético. Então, o DNA ele é formado, então esse daqui é o modelo de um nucleotídeo, tá? Só para vocês poderem entender isso. Então veja bem, o nucleotídeo é essa estrutura aqui, isso daqui na verdade é um modelo, né? Em ciência a gente trabalha muito com os modelos, e aqui a gente tem então o ácido fosfórico, tá? H3PO4. Ele é formado por um açúcar, que é uma pentose, que é a desoxirribose, e ele é formado por uma base chamada base nitrogenada. Na verdade, o DNA, ele tem 4 bases nitrogenadas, tá? A adenina, a timina, a citosina e a guanina, tá? São essas as 4 bases nitrogenadas. Quando a gente olha ao microscópio, a gente não vê, né, os nucleotídeos do DNA. A gente vê, na verdade, o DNA como sendo uma fita assim, ó, uma fita dupla, né? É isso que a gente vê no DNA, mas foi descoberto então que ele é formado por por esses nucleotídeos. Na verdade, esses nucleotídeos, eles vão se unindo, né, uns aos outros, aqui, ó, tá? E vão formando, então, a fita de DNA, tá? E daí cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada diferente, então adenina, timina, citosina, e é essa formação aqui, ó, que determina o que a gente chama então de código genético. Então, dependendo da disposição dessas bases nitrogenadas, a gente tem um código genético diferente. Só que todo o DNA de todos os seres vivos é formado então por um conjunto de nucleotídeos, tá bom? Que é uma coisa assim super importante de vocês entenderem. Então, quando eu pego uma fita de DNA, essa fita de DNA ela tem um código que é formado então por essas bases aqui. Então, por exemplo, adenina, timina, citosina, isso daqui é um código, tá vendo? Ó, citosina, timina, adenina, isso daqui é um outro código, tá? Adenina, 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 isso é um outro código. E é isso que é chamado de código genético, né? Na verdade, cada pedaço do DNA que tem o código para síntese de uma proteína é chamado de gene, tá bom? Então, o gene, na verdade, é um pedaço do DNA, é um fragmento do DNA, e esse fragmento do DNA, ele tem o quê? Ele tem um código genético, tá bom? E esse código genético é ele que vai determinar a síntese de uma determinada proteína, tá bem? Quando a gente fala, então,
né, nos seres vivos de uma forma geral, desde uma bactéria até o ser humano, todos nós temos, então, o DNA formado por adenina, timina e citosina, e dependendo, então, da disposição dessas bases no DNA, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um código diferente. Cada pedaço do DNA forma, então, o que a gente chama de gene. Então, por exemplo, aqui eu tenho um DNA, né? E daí, daqui até aqui, eu tenho aqui a disposição de determinadas bases, e esse código, então, é o código para uma proteína. Então, aqui eu chamo, por exemplo, de gene 1. Depois, tem um outro pedaço do DNA que tem uma outra informação genética para a síntese de uma outra proteína. Então, seria o gene 2 e assim por diante, tá? O gene 3 e assim vai. Então, o nosso DNA, ele é formado, então, por um conjunto de genes. Cada pedacinho dele tem um gene diferente. Professora, mas o que isso tem a ver com os transgênicos? Na verdade, quando a gente chama, né, de transgênico, o que é o transgênico? O transgênico, né, um organismo geneticamente modificado, que é um organismo transgênico, a gente diz então que transgenia é, na verdade, a transferência de genes entre indivíduos de espécies diferentes. Então, na verdade, é isso que é transgenia. Então, é eu pegar, por exemplo, né, o gene de uma bactéria, né, e transferir o gene dessa bactéria, por exemplo, para um coelho, tá? Então é isso que é transgenia. E isso só é possível porque o DNA da bactéria é formado pelas mesmas bases nitrogenadas que o DNA do coelho. Então, na verdade, no processo de transgenia, o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar um gene favorável, né? Então, vamos supor que você tem aqui, né, uma planta, tá? Uma planta X, e essa planta ela tem aqui um gene, e esse gene, ele é um gene que é resistente a herbicida, tá? Vamos supor que você tenha isso. O que eles fazem no processo de transgenia? Vamos supor que essa planta seja uma planta selvagem, né? Uma planta de floresta, e ela tenha esse gene, que ele é resistente a herbicida. Esse gene produz um determinado metabólito que dá essa resistência à planta a herbicida. Daí, eles vão pegar esse gene A, vão recortar aqui do DNA da planta X, da célula da planta X, e vão transferir esse gene para uma determinada planta Y, né? Então, eles vão pegar esse gene, tá? E vão colocar esse gene, que é o gene da planta X, aqui na planta Y. E agora, essa planta Y sei lá, é uma planta, sei lá, um alface, uma planta que a gente usa na nossa alimentação e que ela, quando você passa o herbicida, ela acaba morrendo. O herbicida, ele é utilizado para eliminação de plantinhas espontâneas, que a maioria das pessoas chamam de ervas daninhas, né? Os herbicidas, nós sabemos que eles são perigosíssimos, a maioria deles tem a capacidade de matar bactérias importantes para o solo, né? Ficam absorvidos no material orgânico do solo, podem contaminar as águas subterrâneas e alguns podem interferir até no nosso metabolismo e no metabolismo dos outros animais, mas os herbicidas são prontamente utilizados na agricultura, né? E daí essa plantinha Y, que seria uma planta aí que a gente usa na nossa alimentação, ela ficaria então resistente a um determinado herbicida, tá? Isso para quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa em gestão ambiental, isso não é uma coisa favorável, porque uma planta comestível resistente a um determinado herbicida faz com que
você utilize na agricultura uma quantidade maior de herbicidas. E os herbicidas são altamente poluentes, altamente tóxicos. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, essa planta que recebeu esse gene, que é uma planta transgênica, ela não vai fazer mal para a sua saúde, mas ela tem uma resistência a um determinado agrotóxico, né? Então, se você passar esse agrotóxico exageradamente na agricultura, esse agrotóxico ele vai ser altamente contaminante para a água, para o solo e até para os seres humanos. Então, não é a planta transgênica que vai fazer mal para a sua saúde, e sim a quantidade de agrotóxico que vai ser utilizada. Então, é isso que eu sempre peço para vocês pensarem, né, no transgênico em relação ao ambiente e não no transgênico em relação a fazer mal para a saúde, né? Nós temos aí plantas transgênicas que recebem genes para produzir uma quantidade maior de proteína, plantas transgênicas que recebem genes de bactérias para produzir uma quantidade maior de vitamina A. Então, assim, esse lance da biotecnologia, ele é super importante, mas dependendo de como ele é utilizado, por exemplo, produzir plantas mais resistentes a herbicidas faz com que você use mais herbicidas, né? E daí isso, em relação ao meio ambiente, não é uma coisa interessante. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que é um transgênico e até a nossa próxima aula. Um beijo!